Olá pessoal, aqui é o Marcos com mais uma videoaula para o nosso site aprendapraticando.com.br e também o nosso canal no YouTube. Quero lembrar para você que é um prazer muito grande ter você conosco aqui mais uma vez e quero aproveitar também aqui e mandar um alô todo especial aos nossos amigos aí do Ceará, né, que tem entrado em contato conosco, e também você de São Paulo, do Rio de Janeiro, nosso alô, nosso abraço, tá certo? Bom, nessa videoaula de hoje nós vamos ensinar para você como a gente fazer esse efeito bonito aqui, que é um efeito parecendo uma pintura, né? Assim, a pincel, né? Então, teve um aluno que nos solicitou perguntando como é que se faz esse efeito, e é um efeito muito simples, muito básico, que você pode fazer aí utilizando o Photoshop, tá? Então a imagem, você pode observar aqui, a imagem de antes, essa imagem que você está vendo, certo? E aqui o efeito que nós apresentamos para você, certo, gente? Então vamos botar em prática. Você pode abrir aí o seu Photoshop, seleciona a sua imagem e vamos trabalhar. Muito bem, então o primeiro passo que nós estaremos dando aqui hoje vai ser, eu vou pegar a ferramenta de recorte aqui do lado e eu vou recortar essa imagem porque eu não vou precisar dela toda, certo? Lembrando para você que se você tiver uma imagem com fundo, com background claro, vai ser muito melhor para o seu trabalho, certo? Eu vou ter que reajustar um pouquinho o tamanho dessa fotografia, já que eu dei o recorte, né? Você pode observar isso aqui em imagem e o tamanho da imagem. Então veja que ela está com uma largura e uma altura de poucos pixels, então vou aumentar um pouquinho aqui, certo? Eu vou colocar aqui uma largura, uma altura, por exemplo, de 1200 pixels, para que eu tenha um trabalho melhor. Então, o segundo passo que eu vou fazer aqui, gente, é o seguinte, é importante isso, tá? Você vem aqui, ó, na paleta de camadas, você clica e você duplica essa camada 3 vezes. Você pode dar no teclado Ctrl J, certo? Você pode clicar com o botão direito e duplicar a camada, certo? Você faz isso, então eu tenho aqui, ó, 2 camadas duplicadas a partir da original, perfeito? Então eu vou escolher uma dessas aqui, eu vou escolher essa do meio e eu vou colocar o nome dela aqui, ó, efeito. Coloquei o nome efeito. Agora o próximo passo, você vem aqui na barra de menu, você clica em imagem, ajuste, e aí você vai procurar por misturador de canais. Clique aqui. Você vai abrir essa janela com as seguintes opções. Na janela de misturador de canais, você clica na opção monocromático, certo? Aí a fotografia vai ficar preto e branco. Você vai aqui em constante, tá? Clica e você vai trazer o constante para que ela crie no lugar das sombras, tá? Você percebe que eu acentuei mais as sombras, certo? Então realmente esse efeito é proposital. Aqui, por exemplo, nas barras de rolagem de vermelho, verde e azul, você pode dar uma clareada bem pequenininha, certo? Não muito, para que não pegue muito brilho no rosto da pessoa, para que o efeito não fique, ou seja, muito ruim, tá? Mas que ele fique mais legível. Então observe, tá? Aqui mais ou menos, certo? Com essa qualidade, vou aumentar só um pouquinho mais a constante. Aumentei, tá? Eu dei um OK. Então eu tenho agora essa imagem preto e branco, certo? Aonde eu agucei mais as sombras para que venha me dar o efeito que eu estou querendo, certo? Pois bem, esse próximo passo você vai ter que vir aqui, ó, na barra de menus, tá? Você procura por filtro e você vai procurar por galeria de filtros. Clique na galeria de filtro, pessoal, e aí o que acontece? Após você abrir a janela de galeria de filtros, você vai ver que você tem aqui, ó, uma infinidade de pastas com várias opções de filtro: artístico, croquis, distorção, estilizar, textura, traçados de pincel, certo? Para você visualizar o acontecimento na sua imagem, tá? Você tem aqui a imagem, você diminui um pouquinho aqui a zoom, certo? Pronto. Então eu tenho agora aqui mais ou menos a visão da imagem. Pois bem, quando você abre, por exemplo, em artístico, aí você tem aqui várias opções que você pode trabalhar. Eu vou clicar, por exemplo, para que você possa ver algumas coisas. Você pode explorar, tá? Eu coloquei aqui em toques de tinta, então você percebe que eu tenho uma imagem um pouco distorcida. Você vai aqui, por exemplo, para tinta de base, você tem alguns efeitos que você pode explorar segundo o que você está querendo. Em croquis, certo? E você vai ver aqui, por exemplo,
Você tem várias opções, por exemplo, bico de pena. Eu cliquei, então você tem esse fundo amarelo com essa imagem como se tivesse sido pintada à mão, tá? Mas aí vem agora, só para você ter uma ideia, você vem para distorção, você tem alguns efeitos, você vem para estilizar, você tem alguns efeitos, você vem para textura, você tem, por exemplo, vários efeitos, tá vendo? Vitral, você tem granulado, certo? Só que nós vamos agora para traçados de pincel. É aqui que eu quero trabalhar contigo, certo? Então, traçados de pincel, gente, nós vamos colocar aqui, ó, você vai escolher, por exemplo, traçado de borrifado, perdão. Quando você escolhe traçado de borrifado, você vai ter essa outra janela aqui do lado, com a opção traçado de borrifado, e aí você tem as opções, por exemplo, comprimento do traçado. Se eu quero deixar mais compridos tracejados, como você pode ver aqui, certo? Ou se eu trouxer, por exemplo, para a direita, eu tenho menos tracejado, certo? Então vamos colocar aqui mais ou menos em 8 ou 9. Vou deixar aqui em 8 tracejado. Raio de traçado de borrifo, olha bem. Eu tenho várias opções, certo? Eu posso aumentar ou eu posso diminuir. Eu vou aumentar um pouquinho para que fique um efeito de pintura. Muito bem. Aqui está a escolha, só lembrando para vocês que quando vocês clicam aqui, por exemplo, no efeito escolhido, e você vai abrir esse drop down, então você tem várias opções aqui de outros efeitos, tá certo? Não é o nosso caso que nós vamos trabalhar agora. Uma vez que a gente escolheu o efeito, uma vez que você configurou mais ou menos como é que você está querendo, então você também pode escolher aqui a direção do traçado. Se você quer ele, por exemplo, na horizontal, se você quer ele na diagonal, vou clicar para você dar uma olhada. Veja que ele muda a posição, certo? Cliquei em OK. Escolhi agora o efeito, tá? Já joguei o efeito na fotografia preto e branco. O que eu vou fazer agora com essa outra camada, gente? Você, para dar aquele efeito de que a foto está meia colorida, meia pintada, então você vai precisar dessa imagem aqui. Eu vou habilitar ela, certo? Ela está totalmente normal. Eu vou agora em filtro novamente e eu já clico em galeria de filtro para poder aplicar o mesmo efeito que eu dei anteriormente. Desabilito ela novamente. Agora eu vou aqui, ó, nessa opção de efeito, e você vai vir aqui, ó, no rodapé da sua caixa de camadas de layer, dá um clique e você vai escolher a opção níveis. Escolhendo a opção níveis, eu vou acentuar mais um pouquinho as sombras, certo? Então olha bem, eu estou dando uma mexida aqui para poder acentuar mais um pouco, bem pouquinho mesmo. Eu mudei bem pouquinho, tá? Ok. Vou agora na camada novamente, clico em cima, aí vou dar um clique nessa camada aqui e eu vou escolher a opção, certo? Você pode escolher luz indireta, certo? Você pode escolher, por exemplo, sobrepor, que isso é o blend. Por exemplo, sobrepor, a gente vai dar um efeito, né, na imagem meio borrifado e um pouquinho colorido. Eu vou então tirar agora o preenchimento, certo? Para me deixar bem pouquinho. Isso. Quero apenas deixar esse efeito aqui, essa tonalidade. Agora, eu quero aplicar mais um pouquinho do efeito em cima dessa imagem. Você volte aqui e galeria de filtros e aplica mais um pouco, tá? Então o que você fez? Você fez esse efeito aqui. Pois bem, gente, eu vou criar uma nova camada. Deixa só eu tirar um pouquinho aqui, eu deixei em 28. Você pode deixar em 28 ou tirar mais um pouquinho. Aqui, por exemplo, deixei em 28. Agora, eu vou criar uma nova camada. Cliquei, criei uma nova camada, certo? Olha aqui. Depois que eu criar essa nova camada, eu vou agora pegar o brush e eu vou escolher agora a tinta, a cor preto. Deixa eu clicar aqui só para poder colher. Você vai estar com a opção normal. Vou aumentar o brush para um tamanho meu satisfatório e eu vou começar aqui com a opacidade com 10%. Cliquei 10%, certo? Aqui, se você for observar e eu passar assim, ó, eu vou estar escurecendo mais algumas partes da imagem, tá? Só para você dar um efeito mais interessante na imagem. Veja só como é que fica bonito, tá bom? Isso. Pois bem, pessoal, uma vez que eu fiz esse tipo de trabalho, esse tipo de efeito aqui agora, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada. Criei uma nova camada, eu vou agora criar um pré-render. Eu vou colocar aqui o nome, render, certo? Com a camada nova selecionada, o que você vai apertar? No teclado você vai apertar o seguinte, a seguinte tecla: Shift, Ctrl e Alt, tudo ao mesmo tempo.
certo? Aperta todas elas de vez e clica em E no teclado. Pronto. Entenderam? Então você criou um pré-render. O que é um pré-render? Deixa só eu clicar nessas camadas, que são as camadas de efeito. Selecionei todas aqui, ó, apertando, né, clicando em uma e apertando Shift e apertando na última que eu quero. Eu vou arrastar para criar uma pasta e colocar aqui efeitos. O nome dessa pasta é um grupo, efeitos. Beleza, gente. Então, se eu desabilitar o olhinho aqui, você percebe que eu continuo, né, com essa imagem aqui, que foi o efeito que nós fizemos, só que nós unimos tudo no pré-render. Então, se eu desabilitar aqui o pré-render, você vê a foto original, certo? Então, estou com o pré-render aqui feito. Então, o que eu quero fazer aqui agora, pessoal? Eu quero simplesmente, ou seja, dar mais uma trabalhada em cima do pré-render. Eu vou, então, para matiz, saturação. Vou tirar mais um pouquinho aqui, ó, da saturação. Muito bem, fiz isso. Com a camada selecionada, eu vou em filtros, eu vou novamente em galeria de filtros, e você pode agora aplicar mais um tipo de efeito. Muito bem, pessoal, nós já estamos finalizando esse efeito que nós fizemos, como se fosse uma pintura, mas falta ainda a gente aplicar aquelas flores aqui, tá? Então é muito fácil. Muito bem, gente. Então vou aqui novamente na caixa de layers. Agora você observa que eu selecionando somente o render, certo? Eu vou criar um efeito aqui muito interessante. Que efeito vai ser isso? Olha, eu vou criar uma nova camada. Eu vou colocar o nome aqui flores. Você pode colocar qualquer nome que você achar interessante, certo? Agora você vai vir aqui, ó, observe que aqui você tem que estar com o plano de fundo é preto, certo? E o primeiro plano ele tem que estar, ou seja, branco. Ou se você quiser aplicar uma outra cor nas flores, você pode fazer isso, não tem nenhum problema. Pois bem, eu pego a ferramenta de Pen Tool, e após eu pegar a ferramenta de Pen Tool, eu venho aqui mais ou menos nessa extremidade da fotografia. Lembra que eu estou com a camada selecionada de flores. Clico aqui, certo? E eu vou aqui em cima e dou um outro clique. Só lembrando para você que o Pen Tool que você vai pegar é essa primeira opção aqui, tá certo, gente? Então vamos lá. Pois bem, ainda com o Pen Tool selecionado, eu vou aproximar a ponta dele aqui desta linha, ó, mais ou menos aqui que eu criei, e veja que na pontinha tem um mouse. Significa que eu vou inserir um ponto. Cliquei, inseri aqui mais um ponto. Eu venho aqui e insiro mais um outro. O que eu faço agora? Eu aperto Ctrl no teclado. Feito isso, eu clico neste pontinho que eu criei e arrasto ele mais ou menos para aqui assim, tá? Eu vou aqui agora no último e eu vou clicando, segurando também em Ctrl no teclado, eu trago para cá. Esse aqui eu posso fazer mais ou menos isto, certo? Muito bem, pessoal. Então, feito isso, criando essa linha que servirá de caminho para a gente inserir as flores através do brush que nós vamos fazer agora, veja como é que é interessante. Você seleciona agora a ferramenta de brush, certo? Você vai vir na opção aqui, ó, opção de predefinição de brush, certo? Então você tem N ponta de brush aqui. A que eu achei mais interessante, certo? Foi essa aqui, que na realidade são umas folhas. Eu vou colocar aqui o tamanho de mais ou menos 85 pixels. Feito isso, eu clico e vamos agora para as predefinições. Clicando em forma da ponta do pincel, eu vou aqui na opção espaçamento. Se não tiver marcado, você marca. E eu vou espaçar mais criar mais espaço entre uma folha e uma outra, tá? Eu venho aqui em dispersão e aqui onde tem 4, eu simplesmente vou colocar aqui 2. Vou deixar com essa opção. O que eu vou fazer agora, gente? Deixa eu voltar mais aqui. Deixa eu aplicar mais, vou unir mais. Pronto. Feito isso, eu estou com a nova camada selecionada. Eu simplesmente vou vir aqui agora. Pego novamente Pen Tool, certo?
eu certifico, deixa eu dar uma conferida, para não errar. Aqui a opacidade tem que estar em 100%, você faz isso com o brush selecionado, 100%, vamos voltar para o Pen Tool, né? Clico com o botão direito, em cima do tracejado da linha que eu criei com o Pen Tool, e eu vou agora em traçar demarcador. Eu vou escolher qual a ferramenta, pessoal, eu vou escolher a ferramenta pincel. Olha, que está escolhida, se você não tiver, você pode colocar simular pressão, e quando eu der um OK, automaticamente eu criei essas flores aqui, certo? Se você não estiver satisfeito com esse efeito aqui, ó, você simplesmente, eu vou dar um Ctrl Z para a gente voltar aqui, você pega a ferramenta de brush, simplesmente você vai configurar, ou seja, o espaçamento, tá? Você vai configurar também a dispersão, observe bem que eu tinha colocado aqui contar 2, você pode modificar, ó, tá? Eu vou deixar mais ou menos aqui, ó, em 3. Vamos ver agora o efeito que a gente vai aplicar. Pego novamente Pen Tool, clico com o botão direito e eu vou agora traçar demarcador, pincel opção, você já sabe. Pronto, deu um OK. Veja só, gente, como é que é muito bonito você fazer esse efeito. Agora, eu vou apagar essa linha que eu criei com o demarcador. Como é que eu faço isso? Clica com o botão direito, simplesmente você vai excluir demarcador e aí está o efeito aplicado, certo? Eu vou unir agora essa camada de cima com a de baixo. Para isso, você simplesmente vem aqui em camada, mesclar para baixo, ou então dá um Ctrl R no teclado. Pronto, mesclei para baixo. O que nós vamos fazer agora vai ser criar uma moldura, certo? Então para isso você vai aqui, ó, na caixa de ferramentas e você vai pegar a ferramenta letreiro retangular, ferramenta de quadrado, cria uma seleção. Você pode criar a seleção de acordo com a espessura da borda que você está querendo. Feito isso agora, gente, eu simplesmente vou em selecionar e eu inverti a seleção, certo? O que acontece? Dependendo de como você utilizar essas ferramentas aqui, ó, das cores, você pode, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o baldinho de tinta que está aqui e eu clicar dentro aqui da seleção que eu criei, eu vou criar uma nova camada aqui só para não misturar. A seleção está aqui, certo? Quando eu dou um clique, automaticamente eu enchi de branco. Por que de branco? Porque é a primeira cor que eu tenho aqui. Então o baldinho de tinta vai encher com a primeira cor que eu tiver. Agora, se eu no teclado simplesmente der um Ctrl Delete, eu vou preencher, ou seja, com a cor de fundo, certo? Então eu prefiro que fique, ou seja, nessa tonalidade preta. Então o que aconteceu? Nós fizemos esse efeito que você viu aqui, interessante. Eu vou dar um Ctrl E para mesclar para baixo, certo? Você tem aqui agora um antes, certo? A fotografia normal, e você tem esse efeito parecendo a pintura. Gente, isso aqui você pode utilizar para você estampar uma camisa, você pode, né, fazer uma fotografia diferente, você pode publicar no Facebook, ou seja, né, até mesmo você trabalhar vendendo camiseta aí estampada com a fotografia. Você pode vender de porta em porta, você vai ganhar dinheiro com isso, tá bom, gente? Então, pessoal, se você gostou desta videoaula, foi interessante para você, deixe o seu comentário, dê um joinha pra gente, divulgue aí, tá? No Facebook e outros meios, certo? E não esqueça de você clicar no link que tá aí e você fazer aquela doação pra gente, nos ajudando a manter essas videoaulas no ar. Muito obrigado, agradeço muito a sua atenção e até a próxima nossa videoaula. Fique com Deus e tchau, tchau, pessoal.